Curitiba, Paraná. Numa sala de bate-papo da internet, uma professora aceita se corresponder com um desconhecido. Qual é o seu nome? De repente, assim, a pessoa se sente só e entra para conversar com outras pessoas. Os servidores da Previdência dizem que 70% dos postos... Maringá, Paraná. Uma arquiteta se interessa por um rapaz que conhece na internet. E a única alternativa que nós temos, infelizmente, é a greve. Só no estado de São Paulo, Coisa interessante. Oi, podemos nos comunicar? Eu acredito que ele ganhou a confiança dela da mesma maneira. Poços de Caldas, Minas Gerais. Uma consultora de vendas busca companhia na internet. Eu estava carente, não tinha ninguém, e era uma pessoa que estava me dando atenção. Ele tinha um perfil de conhecer essas vítimas através da internet, através de chats, de namoro, de paquera. Coloca ali a foto, coloca mais ou menos o perfil, explicando exatamente isso, né, descrição física, os pequenos gostos da pessoa, o que ele come, quais são os esportes que ele faz, no que ele trabalha. E aí as pessoas vão se aproximando por esses pontos em comum, né? Boa noite. As mulheres buscavam o amor. E ele, o dinheiro. Edson Pereira Barbosa, 36 anos, é acusado de usar a internet para caçar vítimas. Seu principal crime, seduzir mulheres e depois roubá-las. Com a história de Edson, o programa de hoje faz um alerta para quem usa sites de relacionamento. A internet, uma revolução da vida moderna, trouxe benefícios para as pessoas, mas também esconde perigos. Segundo a polícia, além de enganar mulheres, Edson deu golpes de mais de R$500 mil em comerciantes e investidores. Por onde passa, ele deixa revolta, humilhação e desespero. Talvez eu não estava imaginando que isso podia acontecer comigo, que ia entrar uma pessoa para acabar com a minha vida, né? Não esperava que isso poderia acontecer comigo. E, de certa forma, essas pessoas cederam quase todos os seus patrimônios ao Edson para que ele pudesse fazer investimentos que nunca foram realizados. Baiano, 1,60 m, Edson usa nomes falsos, inventa profissões e muda a aparência. Segundo a polícia, de 2001 até hoje, ele percorreu diversas cidades do Brasil atrás de vítimas. Tem um bom papo, sabe conversar, porque a arma do estelionatário é a confiabilidade, é o discernimento de se envolver a pessoa. E esse falsário aqui não é um falsário comum, ele é um vigarista de mão cheia. Maio de 2001, cidade de Maringá, no Paraná. Uma arquiteta solteira de 32 anos, que vamos chamar de Maria, espera um homem que conheceu pela internet. É o primeiro encontro dos dois. Pouco depois ele chega. Ele é Edson Pereira Barbosa. O psicopata foi criado pela natureza para enganar. Então, ser enganado por um psicopata não é nenhuma vergonha. Ele tem um charme superficial. Ele tem uma grande inteligência verbal. Ele tem uma grande sensibilidade. Ele tem um radar para detectar as fraquezas que acometem as pessoas. Edson tinha inventado uma identidade falsa. Dizia se chamar Renato, empresário paulista, na área de informática, e pretendia se estabelecer em Maringá. Maria fica fascinada por um homem tão carinhoso e sedutor. Para comemorar o nosso encontro. Ele sempre cortês no relacionamento, no trato com as pessoas, sempre se mostrando galã, sempre se mostrando educado, gentil. Maria se apaixona. Acho que a gente vai ter que se despedir. Edson então conta uma história triste. Ele precisa ir embora da cidade. Ela se desespera. Calma. Estou agora com dificuldades, eu não conheço ninguém aí, eu preciso de alugar um imóvel e toda aquela lábia. Então a vítima
crendo ali, talvez, ali, que pudesse ter nele ali um relacionamento, cedeu a ele um imóvel completamente imobiliado e ele passou a residir nesse imóvel. E aí passou a aplicar os golpes. Muito clima agradável. Você quer um sorvete? Melhor sorvete. Edson procura sempre novas vítimas. E um sorvete de coco, Oi. quer sorvete de quê? Tem coco ou maracujá? O que você escolher? Viu de uva, por favor. Meu esposo trabalhava numa loja de informática onde ele conheceu o chamado Renato, que não era Renato. E daí, meu esposo estava a fim de abrir uma firma, resolveram ser sócios. É por aqui, ó. Coloca ali naquela sala ali, por favor. Obrigado. Edson aluga uma sala e compra computadores e móveis para a suposta firma. Daquele cheque. O sócio paga todas as despesas. 2.000. Aquele do... É exatamente aquele. Só um minuto, peraí. Obrigado, hein, gente. De início, quem começou Alô? a bancar foi Oi. meu esposo. Ele começou a pagar e o Renato disse que iria depois dividir entre os dois. Ele é uma pessoa que, se ele falar 2 minutos com você, ele te convence. Ele tem uma lábia muito boa. Início de agosto. No meio da noite, Edson deixa o apartamento de Maria. Ele roubou todos os bens dela e fugiu. Encontrou o apartamento vazio, completamente sem os mobiliários, porque ele tinha então levantado acampamento, deixando aí um rastro de prejuízo considerável. Edson também leva todos os bens da empresa de informática. E meu esposo ficou, como se diz, entrou em depressão. Ele ficou desesperado ao ver que tudo que nós tínhamos, nós colocamos. Perdemos tudo e ainda ficamos com dívida. Então ele aplicou aqui vários golpes e estima-se aí que um prejuízo em torno, na época, de 60 mil reais, estima-se, isso apurado, estima-se muito mais. Porque tem muitas vítimas que não se deram ao trabalho ou ficaram envergonhadas de procurar a justiça. Oficialmente, Edson enganou 12 pessoas em Maringá. Com a ajuda das vítimas que o localizaram pela internet, Edson foi preso pela polícia em Minas Gerais, mas conseguiu responder aos processos em liberdade. Condenado a 1 ano e 8 meses de prisão, ele pediu transferência para o Espírito Santo e fugiu. E aí o processo dele acabou caducando, acabou prescrevendo, porque a pena não superior a 2 anos, ela prescreve em 4 anos. Então, ele foi condenado, mas acabou por não cumprir a condenação dele. Nós diremos que ele é um caso típico de psicopata. Psicopata são pessoas que têm um transtorno de personalidade e que têm um tipo muito específico assim, de vida, de sentimento, de relação com as outras pessoas. Eles levam uma vida voltada quase que exclusivamente para a delinquência e para a criminalidade. Eles não têm metas a longo prazo. O relacionamento deles é marcado pela manipulação e utilização das outras pessoas para os seus próprios fins. Fevereiro de 2005, Curitiba, Paraná. Edson troca mensagens com uma professora. Ele se apresenta como Carlos e marca um encontro. Vai ser ótimo. Ele era capixaba, engenheiro, 31 anos, prestava serviço para a Polícia Federal e para o INSS. E disse que eu estava perdendo de conhecer uma pessoa bem sincera e honesta. Isso me atraiu. Procurei ser mais educada, dar mais atenção, né, para ele. Separada do marido há 6 anos, a professora, que vamos aqui chamar de Paula, viu em Edson o companheiro ideal. Experimenta esse aqui, ó. Vai lá, experimenta. Vai ficar lindo. Você ficou linda. Esse a gente vai levar. Você quer? Hã? Quero. Ficou linda. Linda.
logo de início eu me encantei assim com a pessoa dele. Uma pessoa extremamente simpática, carinhoso, atencioso, extremamente encantador. Ele é uma pessoa surpreendente, uma caixinha de surpresas. Ele era o homem dos sonhos. Quando sai do trabalho, Paula encontra o namorado. Ele faz questão de se mostrar muito ocupado. O menino é esse! Ele não é o Márcio. Fala. Maravilhoso. Ai, ele é tudo de bem. Oi, amor. Oi, amor, tudo bem? Tudo. Esse aqui é a Luciana, esse aqui é o Carlos. Às vezes ele ia me buscar de terno, dizia que estava trabalhando. O telefone dele tocava o tempo todo. Aí ele recebia muitas ligações, essas ligações aí no celular que ele recebia, que eu acho que também era só fachada, sabe? Segundo as vítimas, o comportamento carinhoso de Edson só muda durante as relações sexuais. Ele era bem distante nesse ponto. Ele não se importava. Ele não usava esse tipo de atração para convencer a pessoa. Deixava a desejar, era aquela coisa assim... Era uma coisa mais normal. A pessoa fria e gelada mesmo. Os psicopatas não têm uma vida sexual, em geral, muito rica. Para o psicopata, a relação sexual é puramente física. Ela não tem um componente emocional que enriquece a relação sexual. Então as parceiras notam essa frieza e ficam insatisfeitas. Apesar da frieza, Edson costumava usar as relações sexuais para avaliar o quanto as vítimas confiavam nele. Ele fazia com que as meninas aceitassem manter relações com ele, e elas o conheciam há pouco tempo, há semanas, algumas há alguns dias, sem que ele usasse preservativo. Demonstrando uma confiança cega na pessoa do Edson, ficava muito mais fácil para que ele pudesse manipulá-los. Isso aqui é minha filha. Ali vai ser um escritório. Em Curitiba, Edson leva Paula até uma empresa de informática. Ele afirma que a empresa é dele e apresenta Paula a seu sócio. Prazer, Renato, tudo bem? Só um instante aqui, peraí. Alô? Oi? Alá. Gostou? Tudo bom? Legal, então pode melhorar, acho que tem muita coisa pra fazer. Paula só não desconfiou de um detalhe. A empresa ainda não existia. Era mais um golpe de Edson, criado para tirar dinheiro de seu suposto sócio, o engenheiro florestal aposentado, Renato Bueno. Ele realmente tem a capacidade de induzir, seduzir e conduzir. Ele possui esse talento e ele possui um outro talento também, que ele se transfigura, ele consegue mudar a aparência dele com uma rapidez impressionante. Mudava o penteado, usava óculos, colocava barba, colocava bigode, ou só bigode, ou só barba, deixava crescer a barba, mudava a fisionomia dos olhos, a sobrancelha, jogava o cabelo para frente, usava boné. Ele tinha uma capacidade mutante muito grande. E eu acho que isto é que faz com que a gente acabe sendo envolvido. O que foi, meu amor? Dias depois, Edson diz a Paula que precisa viajar para tratar do pagamento de uma dívida. Penhorei meu apartamento, uma ex-namorada aqui. Como foi isso? Pedi um dinheiro emprestado, eu tive que penhorar o apartamento. E que para ele pagar essa dívida, ele tinha um apartamento em Vitória que estava penhorado pelo Banco do Brasil. E ele me fez a ficar com pena dele, né? Daí eu fiz um empréstimo para ajudá-lo por R$5.000. Mas Edson não se contentou com R$5.000. Ele exigia que a namorada lhe desse mais dinheiro. Ele queria que eu abrisse as contas no banco. E eu me recusei a abrir as contas. E a partir desse momento ele já começou a se afastar. E isso me deixou totalmente descontente. Eu acho que você vai me abandonar. Que é isso, Carlos? Você tem sorte de não ser homem.
Que se você fosse homem, ia ser bem diferente, ouviu? Bem diferente! Chegou um ponto que eu disse pra ele isso. Que eu achava que ele iria embora de repente. E ele ficou completamente alterado comigo nesse dia. E disse que eu devia ter sorte de eu não ser um homem. Porque se eu fosse um homem, ele me trataria de um modo diferente. Ele levantou no meio da noite e foi embora. Vamos lá, gente, olha aí. Dias depois, a previsão de Paula se confirma. Em junho do ano passado, Edson foge de Curitiba e deixa muitas dívidas. Vai! Quanto ele levou o senhor? Em R$67 mil. Ele que nós estimamos de prejuízo que ele causou em Curitiba passa dos R$100 mil. Isso num período de 4 meses. De Curitiba ele foi para Poços de Caldas. Obrigado. 19 de junho do ano passado, Poços de Caldas, Minas Gerais. Edson se hospeda na suíte presidencial de um hotel. Ele só precisa de um computador. Não existe nenhum tipo de controle que seja realizado em relação à real identidade da pessoa que está utilizando esses serviços, não é? Na maioria dos sites de relacionamento, esse processo, não existe nenhuma verificação por parte dessas empresas da real identidade do usuário. Isso é um processo realmente muito perigoso, né, que facilita que usuários mal intencionados utilizem esses caminhos para aplicar golpes e para estender suas atividades, né, praticando atividades ilícitas também na internet, no mundo virtual. Edson faz contato com várias mulheres. Inventa mentiras. Escolhe vítimas. Ele falou que trabalhava, que era agente do FBI, um agente disfarçado. Ele tem um vocabulário assim que convence, entendeu? Ele convence mesmo. Eu acho que a internet é um microcosmos, né? O ambiente que a gente tem social, violento, complicado, de competitividade, de trabalho e tudo, ele se reproduz na internet. Não é porque é virtual que é um conto de fadas. Conheça agora a história de 3 mulheres enganadas por Edson em Poços de Caldas. A primeira, que vamos chamar de Ana, era consultora de vendas de uma empresa. Ela tinha 36 anos, 2 filhos e era separada do marido. Edson se aproximou de Ana através da internet. Tá num bom momento profissional, com certeza. Tinha boa renda. A estratégia de Edson é cativar os filhos de Ana. Envolvimento assim, comecei a pegar confiança nele, porque ele começou a agradar meus filhos, porque acho que o homem sabe, né? Olha o suquinho. Edson pede Ana em casamento e depois a convence a abrir um negócio. Vou tirar uma cópia, tá? Uhum. Não esquece de rubricar. Aqui? É, todas as folhas. Tá. Vou lá. Ele conseguiu me fazer minha cabeça e fazer eu tirar o dinheiro para poder estar pondo na firma, firma que não existia. Ele passava uns papéis para mim, uns documentos para mim, mostrando que era assim da firma, tudo, só que não existia. Ué, Helena, uma moça bonita como essa não tem namorado, não? Uma voz bonita dessa? Eu não tenho namorado, não. Ah, é? Então você quer deixar o seu e-mail, caso algum ouvinte queira entrar em contato com você? Será que eu posso deixar? Enquanto engana Ana, Edson procura outras vítimas. 4444. Então, todos os ouvintes que quiserem entrar em contato com a Helena, essa moça, essa voz bonita, tá aí o telefone da Helena. Boa sorte, Helena. Tá bom, obrigada. Liguei uma vez na rádio, estava participando ao vivo, conversando com os locutores. Aí no decorrer da conversa surgiu o assunto se eu tinha ou não namorado. Aí eu falei que não tinha. Aí pediram meu e-mail. Aí eu peguei e falei assim, pode ser o número do telefone? Alô? Helena? Sabia que sua voz é linda?
só que eu não imaginei que ninguém iria ligar. Aí ele pegou e foi a primeira pessoa que me ligou. Aí assim, na brincadeira, eu fui conhecer, né? Para impressioná-la, Edson leva a jovem para fazer compras. Porque o Edson, quando se apresenta para elas, ele faz o pagamento de absolutamente tudo, ele é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa agradável de se ter como companheiro. Tirava um bolo de 50, contendo 5 mil, às vezes até 10 mil reais ele andava dentro do bolso da bermuda. Mas a jovem, uma babá de 17 anos, que vamos chamar de Helena, desconfiou das histórias de Edson. Ele tinha alguma coisa estranha. Helena só não sabia o quê. Pro nível social que ele dizia ter, ele era meio caipirão, assim, no vocabulário que ele usava. Aí ele disse também que se chamava Renato e tinha 26 anos. Só que fisicamente ele não tinha essa idade. Na época, Edson já tinha deixado a suíte presidencial do hotel e alugado um apartamento nesse prédio, perto do centro de Poços de Caldas. O apartamento era simples, uma pessoa que é acostumada com berço de ouro não ia morar num lugar daqui. Era estranho. O CPF deles estava, através de outras pessoas que puxaram algumas informações, estava bloqueado. 2 semanas depois, a babá Helena descobre a face e rompe o namoro. Edson se revolta. Eu sei tudo sobre você, agora você não me conhece. Assim, nossa, quem que você pensa que é pra invadir a minha privacidade? Você fica esperta, porque você não sabe com quem você tá mexendo, você não conhece os meus contatos, porque eu saía de casa sem saber se eu ia estar voltando. Ele me ligava, ele me seguia, ele fazia ameaças. No próximo bloco, Edson faz mais uma vítima. Michele está desaparecida até hoje. Até iludida com ele, porque ele dava tudo pra ela. E este é o foragido mostrado no programa de hoje, Edson Pereira Barbosa. Enquanto enganava Ana, consultora de vendas, e ameaçava a babá Helena, Edson atacou outra vítima, Michele Aparecida Ferreira, 21 anos, operadora de telemarketing. De família pobre, Michele começou a trabalhar aos 11 anos para ajudar a mãe. Tudo o que ela queria era apenas mudar de vida. A Michele, vamos dizer, uma menina bonita, nova, entendeu? Que deve ter se deslumbrado com ele pelos presentes que ele deu para ela. Conheceu ela pela internet, numa sala de bate-papo. Edson levou Michele para passear na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. Michele abandona o emprego para viajar com Edson. Eu imaginava ele a pessoa melhor do mundo. E com as pessoas que ele fez amizade também, certo? Eu andava nos carrões, né? E na porta era dele, falava que tinha serviço, andava de terno, gravata na cidade, certo? Falava que estava em reuniões importantes. Até iludida com ele, porque ele dava tudo pra ela. Dava passeio, dava roupa e fazia planos. Falava de casar com ela. Que no caso era uma oportunidade para apresentar para a família dele, que os dois iam passear, que ele ia conhecer lá em Portugal. Aí ela ficou deslumbrada. Tchau, mãe. 19 de outubro. Contra a vontade da mãe, Michele diz que vai viajar para Portugal junto com Edson. Aí ela passou, tchau, mãe. Eu não tive coragem de falar tchau pra ela. Eu falei tchau, mas olhando pra televisão, certo? Falei tchau, parece que eu tava adivinhando alguma coisa. No dia seguinte, Michele ligou e disse que Edson tinha conseguido visto para ela conhecer Portugal. Toda entusiasmada, pensei, olha, o Edson conseguiu visto pra mim. Isso era 5 horas da tarde do outro dia. O Edson conseguiu visto pra mim. Hoje mesmo a gente vai embarcar pra Europa. Só que Portugal
não exige visto de turistas brasileiros. A ligação foi o último contato de Michele com a família. Michele desapareceu. Há 9 meses, os parentes sofrem à espera de notícias dela. Não ligou mais, não ligou. Talvez ele esteja ameaçando ela de alguma forma, pressionando ela de alguma forma para ela ligar para mim, porque eu tenho certeza que gostando dele, ela não tá. Se fosse por ela já tinha vindo embora, eu tenho certeza. Por que ela não liga, pelo menos? Que vem embora, ou pelo menos liga. Está muito desesperada. Precisa acabar essa agonia. Nossa, vai fazer 7 meses. Nem um telefonema. Ana, outra vítima de Edson em Poços de Caldas, perdeu tudo. Mãe de 2 filhos, ela ficou sem emprego e cheia de dívidas. Ele teve acesso aos meus documentos e pela internet ele conseguiu pegar os números, pegar mais cartões internacionais, pegar cartões, sabe? Eu tava com mais de 18 cartões. Aí ele estourou os cartões, coisa que somando aí entre cartões e contas, tudo, dá mais de 100 mil reais no meu nome. Ele sujou meu nome, quer dizer, acabou comigo. Que não se deve colocar na internet. Informações pessoais, procurem se existe a necessidade de participar desses sites, né, de relacionamento, outros sites de correntes, enfim, divulgue informações que não comprometam tanto. Edson responde a vários inquéritos e é procurado pela polícia da Paraíba, onde é acusado de comprar um carro em 2001 com cheque sem fundo. O Edson Pereira Barbosa, ele é acusado de ter cometido um estelionato aqui na capital. Emitiu 2 cheques sem fundo e caiu fora. Quando nós procuramos, ele já não estava mais de uma pessoa. Eu não estava imaginando que isso podia acontecer comigo. Eu vejo assim as reportagens, tudo, vejo acontecer com os outros, mas você não pensa que vai acontecer com você. Em instantes. Para tentar prender Edson, as vítimas passam a usar a mesma arma que ele. Eu odeio Edson Pereira Barbosa, somos vítimas de Edson Pereira Barbosa. E ali as pessoas que foram vítimas dele no país inteiro acabam se relacionando e trocando informações. E este é o foragido mostrado no programa de hoje, Edson Pereira Barbosa. Para tentar localizar Edson, as vítimas estão usando a mesma arma do acusado, a internet. Elas abriram uma comunidade no Orkut, um dos sites de relacionamento mais acessados do Brasil. Eu odeio Edson Pereira Barbosa, somos vítimas de Edson Pereira Barbosa. E ali as pessoas que foram vítimas dele no país inteiro acabam se relacionando e trocando informações. Eu acho que, infelizmente, como nas relações pessoais, nas relações virtuais, é preciso também ter um pé atrás. Tem que estar sempre se perguntando, e a sua família? E seus filhos? Você tem filhos? E a sua mãe? Você veio de onde? Se for um vigarista, ele vai falar, ih, problema. Pergunta muito. Temos outros cenários de que a gente até entra numa polêmica de até quando os pais podem quebrar a privacidade de seus filhos quando seus filhos estão navegando na internet, utilizando o serviço de e-mail. Eu acho que isso não pode ser polêmica. Eu acho que tratando da segurança de um filho, essa privacidade pode e deve ser quebrada. Ele pode estar fazendo muitas pessoas infelizes chorar do tanto que eu chorei, porque eu chorei muito. Porque não fica só a perda financeira, né? Fica dentro de casa uma situação difícil, difícil assim entre eu e meu esposo, porque ele ficou com vergonha de saber o que ele tinha colocado nosso, tudo a perder. Muita raiva de ter sido enganada, de ter acreditado neles, de ter sentido pena, de ter feito o possível para ajudá-lo, porque eu fui uma pessoa, eu acredito que todas foram, né, agradáveis com ele, fazia de tudo para agradá-lo. E mais uma informação, quando as chamadas do Linha Direta começaram a ser exibidas na programação da TV Globo, a jovem Michele Aparecida Ferreira reapareceu. Ela ligou para a mãe em Poços de Caldas, contou que estava vivendo com Edson no Recife e que os dois tiveram um filho. Quando viu as chamadas, Edson fugiu, deixando Michele para trás. Confiava nele.
poxa, o pai do meu filho estava do meu lado, eu achava que estava bem. Eu achava que eu estava bem. Mesmo não tendo contato com a minha mãe. Estava com vergonha da minha mãe por estar grávida, assim, uma pessoa que eu mal conheci. No próximo programa, você vai conhecer mais detalhes sobre a vida de Michele ao lado de Edson. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Edson Pereira Barbosa, 36 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Ele estava foragido há um ano e confessou em detalhes como matou o dono de uma farmácia em Pernambuco. Veja agora como foi a prisão de Luiz Botelho Maurício, de 50 anos. Graças à sua denúncia, Luiz foi preso na casa do irmão em Garanhuns, a mesma cidade onde ocorreu o crime em junho do ano passado. Inicialmente, encontramos uma certa resistência para o cumprimento do mandado de prisão. E, em cumprimento a essa ordem judicial, nós adentramos na residência e conseguimos efetuar a prisão do Luiz Botelho Maurício, que se encontrava escondido em um quarto. Segundo a acusação, Luiz matou o comerciante Rinaldo Monteiro por vingança. Tudo porque Rinaldo, que era sócio de um filho de Luiz numa farmácia, terminou com a sociedade. Rinaldo, 41 anos, deixou mulher e 4 filhos. Na prisão, Luiz confessou friamente como cometeu o assassinato dentro da farmácia. Ficou aqui o balcão, ele de costa aqui, os meninos aqui, até o caixa, e eu ali. Aí eu digo, olha, como é que tu vai duvidar em homem? Ele lá. Aí eu puxei o revólver, atirei. Aí ele caiu. Aí, quando ele caiu, aí eu arrodeei o vidro, aí deu os tiros e fui embora. Luiz Botelho Maurício vai continuar preso enquanto aguarda julgamento. E graças à sua denúncia também já estão presas Marisa Fonseca dos Santos e Cláudia Helena Lopes Ribeiro. Elas mataram o marido de Marisa há 9 anos, na cidade de Cachoeirinha, perto de Porto Alegre. Marisa casou jovem com Almiro Rodrigo dos Santos e os dois tiveram 4 filhos. Eles viviam bem até que Marisa começou a se envolver com mulheres, entre elas 2 irmãs, Cláudia e Liliane. Almiro e Marisa se separaram, mas continuaram na mesma casa, numa situação surpreendente. As irmãs Cláudia e Liliane passaram a morar com os dois. Um dia Almiro resolveu expulsá-los de casa. Marisa e Cláudia decidiram então matar Almiro. Isso é uma coisa que não vou mais esquecer. Marisa e Cláudia já estão condenadas a 18 anos de prisão. A polícia localizou e prendeu as duas em Torres, no litoral gaúcho, onde estavam vivendo juntas. Em seguida, elas foram transferidas para uma penitenciária feminina em Porto Alegre. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite e até lá.